Tudo bom, gente? Vamos começar então a terceira aula de mentalidade. A gente vai falar hoje sobre um assunto super relevante. Creio que possa ser aí muito importante para você nesse exato momento. Você que quer controlar essa ansiedade, os pensamentos. Você, na verdade, gerenciar melhor tudo aquilo que está acontecendo com você. E quando a gente pensa nessa perspectiva, tudo está na mente, né? E quando a gente, na verdade, reprograma de uma maneira que, na verdade, seja mais positiva, você tem mais resultados. Então vamos lá, eu vou baixar um pouquinho a minha câmera aqui, vou pegar aqui a nossa colinha. Então eu vou falar hoje sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Na verdade, tem um livro sobre isso também, mas eu vejo que na verdade eu posso comentar sobre ele de uma forma falando sobre a mente consciente, inconsciente, subconsciente, e além disso dar uma contribuição maior para você que seja mais prática, tá bom? Eu creio que isso pode ser um chamariz, né, uma diferenciação que a gente vai ter nessa aula. Então já convido você, né, para você fazer anotações, você na verdade marcar no papel, né, fazer aí como se estivesse na escola de novo, né, mas na verdade a vida é uma escola, então você na verdade se preparar aí nessa aula número 3. Bacana? Eu vou começar com o primeiro hábito aqui, vou falar com vocês sobre o primeiro hábito. Deixa eu até aumentar aqui, colocar mais para cima. O primeiro hábito tem a ver com ser proativo, né? Então, se a gente pensar, colocar assim, né, para a gente caracterizar. O ser proativo tem duas palavras, né? Então, é uma palavra que está sendo muito utilizada sempre, né, no mercado de trabalho, principalmente. Proativo tem a ver com a sua atividade, então você antecipar cenários, você, na verdade, sempre criar uma vantagem competitiva. Por exemplo, no seu relacionamento, você pensar aquilo que pode acontecer se alguma coisa acontecer. A mesma coisa, às vezes até sai ano, entra ano, sempre acontece uma coisa, né? E a gente sabe que acontece. Então você o quê? Tá pensando proativamente em relação a alguma coisa que pode acontecer na sua vida e na vida de mais pessoas, né? Então quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente tem que colocar muito em sintonia o que que a gente está sendo pra gente, né? A gente está sendo reativo, né? Vou até colocar aqui no esqueminha. E o proativo vem de pré-ativo, né? São 4 etapas, colocar 3 e 4. Seria como reatividade, né? Reativo, dependente, independente, independente, opa, e interdependente. Vou explicar com interdependente, tá certo? Vou explicar para você agora. E aí, no caso, vai ser o seu padrão mental, tá legal? Vai ser em relação à forma que você pensa, e isso, na verdade, afeta muito, por exemplo, as sinapses cerebrais. Então, como o seu cérebro está constituído, né? Se ele, na verdade, ele está utilizando mais alguns córtex cerebrais que outros, ou mesmo não está influenciando, por exemplo, seu corpo, a sua mente, seu espírito, de uma forma que, na verdade, contribua para trazer novas respostas. Né? Lembrando sempre, assim, o que você mais foca é a consequência. Então, por exemplo, tá faltando dinheiro, tá faltando saúde, eu não estou com emprego, eu quero um emprego, eu quero promoção no meu trabalho, eu quero saber como vender, né? É sempre a consequência. Você tem que prestar atenção nessa aula que a gente está dando aqui, unindo teoria e prática, tem a ver com a causa, né? Então é muito importante que você preste atenção no que eu vou falar, tá bom? O primeiro tem a ver com reativo. Então, pessoas reativas, na verdade, elas não vão antecipar cenários, elas só vão reagir a partir do momento que algum problema acontece. É uma coisa assim, por exemplo, você não tem um dinheiro, né, guardado. Você não tem o pessoal coloca na poupança, né? Eu sempre falo, não coloca na poupança, coloca em algo que renda mais que a inflação, né? A gente tem que sempre pensar nessa perspectiva. Temos que sempre aprender sobre dinheiro, gerenciar dinheiro, né? E as pessoas, às vezes, o que acontece muito com elas, elas, na verdade, não pensam muito disso, né? Só quando falta dinheiro é que elas, na verdade, vão lembrar sobre isso. Deixa eu só ver se tá certinho. Acho que tá certinho, não sei, pra mim tá falando aqui que a conexão tá baixa, mas acho que tá tudo certinho. Vamos seguir aqui. Que apareceu pra mim uma resposta, mas gravação acho que tá certo. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, então é muito importante. Você se considera uma pessoa reativa? Né? Então, por exemplo, você só reage quando algo de problema acontece? Né? É a primeira indagação aí, a pergunta que eu faço. A pessoa dependente, na verdade, depende que a outra pessoa fale para ela sobre outra coisa. Ou seja, você está sempre precisando do chefe estar lá no seu pé para fazer alguma coisa. Né? E você fala, não, eu não preciso do meu chefe, mas na verdade, no fundo, você precisa de alguém.
Num relacionamento, a mesma coisa. Você, na verdade, não consegue fazer sozinha. Você, na verdade, se acostumou, né? Se mal acostumou em relação a isso. Então, você fica dependente de um parceiro ou da parceira para falar sobre alguma coisa. Então, você não utiliza, né, a capacidade que você tem, as potencialidades que você tem. No trabalho é a mesma coisa. Então, você fica dependente. Se você, na verdade, é demitido em relação a esse padrão dependente, você não sabe o que aconteceu. Lógico, você sempre precisa dependente, né? Você é reativa, né? Dependendo do caso também. O terceiro aspecto é independente. Aí já é um pouquinho melhor, né? Quando a gente pensa em relação à independência. Independência é o quê? Você sabe, né? Até em relação ao conceito. Né? Se a gente pensa em independência do Brasil, dos Estados Unidos, da França, do Japão, né? Então o quê? Você ficar livre, né? Do contato com outro tipo de poder. Independente é isso. Então você já tem uma consciência, né? Uma consciência aí em relação a quem você o que você pode alcançar e, consequentemente, você já pensa que não precisa de uma influência externa para conseguir tomar suas decisões. Então vamos pensar assim: você está aqui nessa aula assistindo e você sabe que isso é importante para você. Então você está renunciando, abdicando de estar no celular, nas redes sociais, né? Às vezes perdendo tempo, né, na maioria das vezes, fazendo outras coisas. Lógico que tem trabalho, tem várias, todo mundo tem, né, trabalho, todo mundo tem, sei que as pessoas às vezes diferenciam umas das outras, né? Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem que trabalhar, só que ao mesmo tempo você decide fazer algumas coisas, abdica de fazer outras para estar aqui, né? Então isso é muito importante. Isso já é um conceito maior. Pessoas independentes no trabalho são mais valorizadas também, se a gente pensa no mercado de trabalho, lógico, porque quando você pensa nessa perspectiva, você já age sozinha, sozinho, né? Então você já tem o que a gente chama em inglês de ownership. E ownership seria o conceito de você dominar sobre as coisas sem precisar de outro. E aí, no caso, o futuro, assim, né, que a gente fala até da maestria, né, que a gente ensina muito sobre isso, a gente falou nas aulas aqui também já de mentalidade, o futuro, eu não digo futuro daqui a uns anos, tá? O futuro, na verdade, é o seu futuro. Se você quiser, você pode ser o quarto aspecto, que é o interdependente. O que é o interdependente? Aquela pessoa que ela é independente e quer que as outras pessoas também sejam independentes. Então, ela é uma pessoa muito... vai reduzindo, é um funil, tá? Tem mais pessoas reativas, aí um pouquinho menos dependentes, um pouquinho menos independentes e, assim, o caldo mesmo são as interdependentes. São pessoas muito preocupadas, são mais altruístas, empáticas, às vezes até sensitivas, porque elas estão querendo com que as pessoas elas pensem diferentes e elas impactem as outras. Quando a gente fala até de frequências vibracionais, se você sabe disso, né, já estudou um pouquinho, já sabe, por exemplo, que uma meditação bem feita, né, com pessoas que sabem meditar ou mesmo que estão aprendendo a meditação, você sabe que, por exemplo, quanto mais as pessoas elas meditarem em conjunto, numa mesma vibração, elas conseguem alterar até o clima, né, de uma cidade, fazer chover. A gente tem vários estudos sobre isso, né? A influência vibracional, né, quântica que você tem no campo quântico em alterar a matéria, né, em si, que no caso é a matéria seria a água, né, a molécula de água de hidrogênio. Além disso, você alterar a energia da Terra, né? Então, uma energia mais de amor, de paz. Consequentemente, isso afeta todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, que demanda? Que as pessoas se unam, né? E aí, essa interdependência demanda muito dessa pessoa que é interdependente. Porque o que acontece? Tem pessoas que não querem ser interdependentes, querem continuar sendo reativas, dependentes, né? E tudo bem com isso. Só que, ao mesmo tempo, se a gente pensa que a gente quer crescer, expandir como o universo expande, é meio burro, né? É meio intolerante, é meio egoísta, né? Continuar sendo uma pessoa reativa e dependente, não querer mudar, né? Continuar no comodismo, né? Continuar nas mesmas status quo, né? Que a gente fala que é o que tá, né? O que tá vigente, a ordem vigente. No relacionamento é a mesma coisa. Você ficar acostumado, acomodado a sempre esperar do outro alguém, né? Uma resposta do governo esperar uma resposta, da economia esperar uma resposta, do seu chefe, da sua firma, se você trabalhar autônomo, esperar dos seus clientes. Então, ou seja, você nunca está querendo ser uma pessoa interdependente, você quer, na verdade, está sempre esperando do outro alguma coisa e esse outro não vai entregar, né? Então é meio triste às vezes, né? Mas a realidade às vezes não é para todo mundo, tem que ser forte, tá bom? Então esse é o primeiro aspecto aí. Vamos passar para o segundo, né? O segundo hábito, no caso, né, das pessoas altamente eficazes. Esse tem a ver com comece com um objetivo em mente, né? Então a palavra objetivo
é bem legal, né? A gente fala de objetivo, até a diferença, né, que tem com meta, né? Então, tem pessoas que perguntam pra gente, qual que é a diferença entre objetivo e meta? Basicamente, assim, sendo bem claro, né? Meta, na verdade, vamos pensar, você escreve no papel, meta. O objetivo, na verdade, é uma coisa de longo prazo, vamos dizer, né? Como tem meta de longo prazo, mas o objetivo é você, por exemplo, eu quero me tornar uma pessoa melhor, né? A meta, na verdade, como que você vai se tornar? Eu quero me lendo mais livros, entendeu? Fazendo mais cursos, me capacitando mais, né? Gerando mais valor para mais pessoas, tá? Mais ou menos nesse sentido. Mas quando a gente fala comece com o objetivo em mente, a gente tem que falar com o quê? O primeiro, né? Então, primeiro, né? Primeiro tem que ter objetivo. Isso é muito importante. O que acontece com as pessoas é que elas fazem as coisas sem ter um objetivo. Então, às vezes nem questiona, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, no noticiário uma notícia